Olá, começa agora mais um Sala de Estar. No programa de hoje nós vamos falar sobre eleições 2014. Será que a propaganda eleitoral ajuda as pessoas a decidirem o voto? É importante pesquisar a trajetória de vida dos políticos? Que fatores que influenciam o eleitor na hora de votar? Tudo isso nós vamos estar conversando com a socióloga Janete Schubert e também professora aqui da universidade. Seja muito bem-vinda, professora. Muito obrigada, uma alegria estar aqui, poder contribuir, fazer essa discussão tão importante para o nosso país. Pois é, neste final de semana, milhões de brasileiros vão às urnas eleger seus novos governantes. Confira quem serão os eleitos. Este pleito irá eleger presidente e vice-presidente da República, deputados federais, senadores, governadores e vice-governadores e deputados estaduais. No dia 5 acontecerá o primeiro turno das eleições e o segundo turno acontecerá no dia 26 de outubro. Professora Janete, eu gostaria de começar lhe perguntando se o eleitor brasileiro, na hora de votar, ele leva em consideração as necessidades coletivas ou individuais? Bem, essa é uma resposta bastante complexa. Se a gente for analisar, por exemplo, as teorias do campo político, né, a gente vai perceber que não existe uma homogeneidade quando a gente pensa na questão do eleitorado brasileiro. Existem, na verdade, três grandes campos teóricos que tendem a explicar o que leva, na verdade, o eleitor a optar por determinado candidato. Uma é a teoria sociológica, outra é a teoria psicossociológica e outra a teoria da escolha racional. Os estudos, Luciana, mais recentes que foram feitos, eles apresentam uma heterogeneidade, na verdade, entre essas explicações, né? Ou seja, o eleitor brasileiro, né, ele não tende a votar pensando tanto na trajetória do candidato, não existe uma cultura política ainda no nosso país que ele considere, por exemplo, a questão da filiação partidária do candidato, quais as ações, o passado que esse candidato teve. Então é difícil dizer se hoje o candidato, o eleitorado brasileiro, ele vota em função de escolhas coletivas ou individuais. A gente tem uma mistura disso. A classe social a que pertence cada eleitor influencia em candidatos, em partidos, ou tu acredita que essa influência não ocorra? Ocorre uma mistura, na verdade, né? Mas falta ainda para o nosso eleitorado, no caso brasileiro, essa cultura política, né? Que justamente permitiria que os candidatos votassem a partir, por exemplo, da questão da classe social. Isso seria a questão da teoria mais sociológica, né? Que eu votaria imbuído, por exemplo, da questão da consciência de classe, né? A agremiação trabalhista a qual eu pertenço. A gente percebe que isso é uma das tendências, mas não significa que os eleitores no Brasil votem em função, por exemplo, da consciência de classe, em função de pensar... Se eu sou, por exemplo, médico, vou votar num candidato que é da minha agremiação trabalhista. Não acontece isso. Existe na grande maioria do eleitorado brasileiro um certo ceticismo em relação à política, uma ideia de que, inclusive uma negação, assim, quase da ideia da política, né? Uma descrença na política, uma ideia de que todo político é corrupto, né? Isso é uma ideia corrente, né? Se a gente for entrevistar, a gente vai ver que grande parte das pessoas dizem: ah, mas lá pelas tantas dá tudo na mesma, né? Não faz diferença. Não faz diferença, aquele dito popular, tudo farinha do mesmo saco, né? Que são ideias que são recorrentes, na verdade. E quando a gente fala nos políticos, essa descrença, ela é muito forte, né? Eu acho que talvez isso venha mudando um pouco agora, em razão dos jovens terem se atentado um pouco para a vida desses políticos, para as ações desses políticos, né? Um exemplo que a gente pode citar são as manifestações que aconteceram no começo deste ano, né? Onde a maioria dos envolvidos eram jovens, né? Eu acho que o jovem vem buscando se inserir um pouco nas ações dos políticos e na vida política do país, coisa que não acontecia alguns anos atrás, né? Existe, na verdade, no Brasil uma
tendência, né, de se fazer pesquisas justamente para tentar compreender a questão do comportamento do eleitorado brasileiro, porque essa é uma questão importante, né, entender como é que o eleitorado se comporta, né. Eu acho que falta, na minha avaliação, realmente uma questão da cultura política, né, porque uma cultura política, ela não termina aonde eu voto, né? Porque essa também é uma ideia que vigora, infelizmente, né, na nossa cultura, né, brasileira, que o exercício democrático que eu posso fazer enquanto cidadã é votar, né? O limite da minha participação é o voto. Então, muitas pessoas votam, sequer conhecem a trajetória daquele candidato, sequer conhecem o partido, né, a que esse candidato está vinculado, quais são as propostas desse partido, se isso está mais no campo da esquerda, se isso está mais no campo da direita, o que está no campo da esquerda ou no campo da direita compreende enquanto proposta, né, enquanto plataforma política. O eleitor, ele tende a ter um comportamento muito mais personalista, votar na pessoa do candidato. Né? Tanto que tem candidato que tenta exacerbar algumas qualidades com o fim, né, aí uma questão bem racional do candidato, com o fim de atender, né, ou de atingir determinado público. Ele sabe que fazendo um certo apelo para determinadas características, ele vai atingir um certo público. Queres ver um exemplo? O que aconteceu quando nós elegemos o Fernando Collor. Né? Ele foi eleito sob uma bandeira personalista de um jovem esportista, né, todo vinculado com uma geração saúde, caçador de Marajá. Né? E isso congregou muitas pessoas que acabaram votando nesse candidato por essas qualidades pessoais. Né? Super um voto nessa pessoa do candidato. Né? Tu me perguntavas com relação ao público mais jovem. Né? Nós tivemos no Brasil realmente manifestações importantes que não podem, não devem ser desconsideradas. No entanto, essas manifestações, elas costumam ser caracterizadas como manifestações difusas. Né? Ali estão várias bandeiras. Né? Assim como existe a bandeira da saúde, da educação, enfim, uma série de bandeiras que entendem uma série de direitos, né, brasileiros, eu costumo ter um pouco de precaução, né, ao afirmar que são movimentos políticos. Né? Porque para a gente dizer que eles são movimentos políticos, as pessoas, os jovens que fizeram parte dessas manifestações, eles teriam que estar realmente imbuídos, né, da compreensão desse movimento. Que eu não sei se é exatamente o que acontece nesse fenômeno, né? Porque muitos desses fenômenos são convocados por redes sociais, né? Então tem uma coisa também do imediatismo, né? De estar fazendo parte, até de fazer parte desse momento, né? Mas eu me preocupo o quanto existe, sim, e aí desde um ponto de vista mais de cultura política, o conhecimento real das questões que estão ali propostas pelos jovens. Sim. Professora, na tua visão de socióloga, traçando um paralelo dessas eleições que vão acontecer agora no dia 5, é possível que a gente possa estabelecer alguns critérios que os brasileiros levam em conta na hora de votar? Ou isso é muito oscilante? Eu diria que é oscilante, mas eu diria que tem algumas, reforçaria, né, Luciana, a ideia de que tem algumas tendências, né? Eu acho que essa tendência ao ceticismo com relação à política permanece, essa tendência de votar na pessoa do candidato permanece. Né? A gente pode pensar que existem poucas pessoas que votam realmente conhecendo a trajetória daquele candidato, que votam realmente conhecendo qual é a proposta do partido ao qual aquele candidato está afiliado, né? De que partido é esse candidato, qual é a plataforma real, né, desse partido do candidato. Então, existem uma heterogeneidade de situações, né, que vão fazer com que o eleitor opte por este ou aquele candidato. Claro, existem pessoas que votam sim, conhecendo a proposta do candidato,
Mas vai ter também aquelas pessoas que votam por influência de alguma pessoa do seu trabalho, inclusive por influências étnicas, por influências religiosas, por influência de eu conheço e, portanto, eu confio, né? Que é o que muitos eleitores dizem. Ah, eu conheço a Luciana, eu sei quem ela é, né? Quando na realidade isso não quer dizer não nada. Quer dizer nada, né? O fato de conhecer uma pessoa não dá credibilidade política a ela, né? Então, vários fatores, na verdade, vão contribuir e vão, digamos, dar essa característica do voto que as pessoas vão dar para este ou aquele candidato. Como é que se poderia se trabalhar essa questão para que isso mudasse no comportamento do eleitor brasileiro? Será que a educação estaria vinculada a isso? Se trabalhar a parte política das pessoas, se trabalhar esse contato com a política desde cedo, será que pode ser um caminho para que os eleitores comecem a prestar mais atenção na política, nas ações dos políticos e que para que futuramente se tenha outras, né, novas gerações que votem de uma forma mais consciente, ou tu acredita que isso não influencia em nada? Tu levantas questões que são muito importantes, né, Luciana? Primeiro, assim, a questão da educação é fundamental, né? As pessoas precisam realmente conhecer os impactos que a política tem na nossa vida. E se conscientizar também de que todos nós somos atores sociais. Porque a partir do momento que eu estou votando, né, muito embora, como eu disse, o exercício da democracia não se limita ao meu voto, né, mas é uma parte importante, né, eu tenho que entender que a partir do momento que eu voto em alguém, eu estou dando poder para que aquela pessoa decida, né, em grande medida por mim. Claro. Mas falta para nós brasileiros, e eu diria até para nós latino-americanos, né, essa cultura de participação política, né? Obviamente, nós somos um país colonizado, nós vemos uma história escravagista, nós tivemos períodos ditatoriais, né? Nós engatinhamos ainda nos processos democráticos. Então, falta para a gente a consciência e o conhecimento de que a minha participação faz a diferença, né? E isso começa lá na minha comunidade, sim, no meu bairro, na escola do meu filho, no município no qual eu atuo. É impressionante, porque às vezes tu vai fazer, por exemplo, um trabalho com servidores públicos e eles não sabem o orçamento do município, né? Isso é uma questão importantíssima, claro, saber quanto que o município investe em saúde, em saneamento, em educação, como é que essas políticas são pensadas, né? E as pessoas efetivamente não consideram isso importante. E mais do que isso, elas pensam que a política é feita ou em Brasília, ou em gabinetes, que são todos corruptos, né? Que é uma ideia que vigora, mas que eu não tenho nada com isso. Né? Que é distante da sua realidade. Que é distante da nossa realidade. E é justamente essa ideia, é a ideia que a gente tem que mudar. A nossa participação é fundamental para que a gente possa transformar a situação do nosso país. É fundamental a participação. Enquanto nós não tivermos uma participação efetiva enquanto cidadã, hoje nós temos fóruns, nós temos conselhos, tem tantos espaços, né, que são espaços de participação social e que muitas vezes funcionam pro forma, né? As pessoas sempre as mesmas pessoas ali, as pessoas que estão ali ficam muitas vezes viciadas, né, naquele conselho, naquele fórum, porque não existe a renovação desses quadros participativos. Então eu diria, participar é fundamental. O que a gente percebe é que as pessoas, a gente até ouve muitos comentários que as pessoas, eu não gosto de política é muito chato, política é isso, mas na hora, quando tem a eleição, elas precisam se inteirar do que acontece, né? E aí elas começam a observar os políticos bons, os ruins, né? E começam a surgir com críticas muito severas realmente, né? E eu acho que isso vem justamente da falta de interesse dos eleitores brasileiros, né? De não estarem participando na sua comunidade, no seu município, de estarem buscando as informações. A gente até pode considerar a política muitas vezes chata, mas ela faz parte da vida de todos nós, né? E a gente tem que buscar essa interação, né? Na verdade, a política determina tudo, né? Eu costumo dizer que desde que tu acorda de manhã lá,
a política está incidindo no imposto do teu creme dental, do teu cafezinho, do teu pãozinho francês, né? E essa ideia que as pessoas não têm, né? E também, de outra parte, eu acho que durante muitos anos a política foi feita por elites, né? Sempre a elite econômica vinculada à elite política, né? Mas isso também a gente tem que mudar, né? A gente tem que mudar e a gente só pode mudar isso quando a gente participa. Porque muitas pessoas votam e acaba ali o seu exercício de cidadania. E não deve acabar ali, não pode acabar ali. As pessoas têm, no mínimo, né, que ter o compromisso de acompanhar as ações daquele político que elas elegeram. Em que esse sujeito está comprometido, com que este sujeito está comprometido, quais são os projetos que ele está trabalhando, quais são as políticas que ele aprova, né? Porque isso repercute diretamente e cotidianamente na vida de todos nós. E mais do que isso, né, a responsabilidade coletiva que eu tenho. Porque a partir do momento que eu coloco, por exemplo, um voto, né, que se chama não político, como foi, por exemplo, o caso da eleição do Tiririca, né, que foi quase considerado um voto de deboche, né, que algumas pessoas, eu vou votar nele porque não dá nada. Dá, e dá muita coisa, né, porque é um sujeito que vai representar, mas que não vai estar fazendo efetivamente nada de importante para o nosso país. Não vai trazer diferença. Né? Então, a gente tem que pensar muito a responsabilidade coletiva que a gente tem também quando a gente elege alguém. Professora, a nossa equipe foi conversar com alguns, a gente deu um giro aqui pelo campus e conversou com alguns eleitores para saber a opinião deles, se eles já tinham decidido ou não em quem votar. A gente fez uma enquete aqui no campus universitário mesmo e perguntamos para as pessoas se você já decidiu em quem vai votar e se as pessoas achavam importante assistir à propaganda eleitoral e conhecer a trajetória política, a trajetória de vida desses políticos. Confira a resposta que eles nos deram. Vamos acompanhar aqui no telão. Queria te perguntar se tu já decidiu em quem tu vai votar. Sim, já decidi. Sim, é importante sim para a gente ver também as propostas deles, né? E até saber quais são os planos que eles têm, né, para governar. Eu acredito que é bem importante os debates. Não, ainda não decidi. Eu estou ainda analisando porque eu acho que está bem complicada essa questão, né? A gente não está muito contente com o governo atual, né? E também a gente não tem muita perspectiva dos candidatos que estão concorrendo hoje, né? Por exemplo, a presidência. Então, ainda estou analisando algumas questões, eu vou decidir perto da hora realmente da votação. A gente tem que pesquisar bem, né? A gente não pode ficar atrelado ao partido do candidato, por exemplo, né? Claro que a ideologia do partido também conta, mas a questão da vida política, por exemplo, se ele foi envolvido em algum escândalo ou alguma coisa desse tipo, é claro que vai e deve, né, influenciar o voto do cidadão, né? Foi difícil, né? Porque o jeito que está hoje em dia, né, para analisar as propostas e tal, né, é bem complicado, né? Ainda mais nesse tempo de corrupção aí que está acontecendo, né? Então a gente tem que afunilar bem, né, o candidato. Tem que analisar um por um, né? Não adianta porque é do partido tal, A ou B, né? Tem que analisar as propostas deles e ver o passado político, né? Ver se ele é ficha limpa, tem a questão da ficha limpa também, né? Que eu acho muito importante. Não. Por quê? Candidatos, cada dia que passa, eles mostram os podres deles, né? Eles não estão mostrando as qualidades, os projetos, então eu acho que eu vou me decidir no dia mesmo. Cada vez tu vê que a política ela está sendo feita de uma maneira, muitas vezes, para engrandecimento pessoal ou familiar, então cada candidato está mostrando o que o outro está fazendo, ou que o outro fez de errado. Então, muitas vezes, tu vai vendo os tipos de políticas que a gente vai votar. Apesar de termos excelentes políticos, então, excelentes dirigentes, né? A gente não pode generalizar todos. Se eu já decidi? Bom, tem várias propostas, né? Enquanto presidente, enquanto governador, né? A gente pensa
enquanto docente, penso muito assim na questão da educação, né? E os candidatos que melhor, né, colocaram a questão da preocupação com a educação, com a saúde, com o ensino, com certeza, né, vão ter o meu voto, né? Eu acho extremamente importante porque a história de vida, né, demonstra a personalidade, a sua atuação enquanto cargos que exerceu, né, os projetos que tenham sido realizados e o retorno que a comunidade teve, né? Então eu acho que não se deve votar simplesmente por votar, mas o voto tem que ser consciente, né? Olhando sim para a trajetória desse político, né? E pensando muito bem assim na coerência de suas propostas, porque muitas vezes o discurso é e a prática, na verdade, depois ela se torna um pouco quanto distorcida do seu discurso. Mas, né, fazendo essa visão, né, retornando essa questão do seu passado político, nós conseguimos então visualizar, né? Porque vários deles têm sim já uma trajetória política, enquanto presidente da República, né? Enquanto governador, deputados, enfim, né? Todos têm. E aí eu acho muito importante nós estarmos olhando ao seu passado, às suas ações e às suas intenções. Olha, tá difícil a decisão. Eu ainda não decidi ainda. Eu acho importante a gente assistir os debates, porque eu acho que o Brasil atualmente, eu acho que para mim tá um navio sem leme, sem rumo. Essa é a minha opinião, né? Se vê se vê tudo aí, vê a educação um problema, a saúde é um problema, a segurança é um problema. A bandidagem está solta no Brasil. Vê o exemplo aqui de Florianópolis aí, né? Quantos homens incendiados, uma região pacata ali, isso aí é inaceitável. Tem que mudar esse Brasil. Já decidi. Foi uma escolha difícil em termos de opções para presidente, que a gente teve um leque bem vasto, mas para governador foi mais tranquilo e deputado estadual sim. É importante sim, faz toda a diferença, tanto que eu acredito que os debates que foram feitos, em vários canais de televisão, foram muito importantes na decisão do voto sim. Tem que ser feito e também tem que ser discutido também em outras esferas também. E a trajetória faz toda a diferença. Quando tu pensa assim num candidato que passou por vários partidos, não teve uma fidelização em nenhuma, como é que tu vai acreditar na fidelização dele com o povo? Então acho que a trajetória do candidato também, conhecer ela faz toda a diferença. Não decidi porque eu estou conversando com a minha esposa para a gente votar junto, né? E tomara que seja nos nossos gaúchos e que eles evitar o máximo possível para não fazer corrupção, né, no governo de quem chega lá, quem seja, quem for, porque é horrível essa coisa para a gente lidar com isso, né? Com certeza, né? Os desconhecidos, eles aparecem agora e querendo o voto de Deus e todo mundo, e a gente às vezes nem sabe quem é, ou que a gente conhece, mas na trajetória, na verdade, a gente ficou longe de saber o que fizeram, né? Tem uns montes aí que a gente não dá para dar exemplo, mas vão embora, desaparecem depois na época da eleição, querem voto de qualquer jeito de todo mundo, né? Eu acho que a gente tem que pensar bem e votar nas pessoas que são conhecidas da gente e que a gente pode apostar um pouco em cima, né? Então, professora, que análise que a senhora faz? A gente percebe ali que as pessoas estão um pouco divididas. Uns já se decidiram, outros não se decidiram. Alguns estabeleceram critérios para eleger os seus candidatos, outros ainda não têm esses critérios bem estabelecidos, bem claros, né? Eu acho que isso só reafirma, né, o que as pesquisas também feitas aí no âmbito mais acadêmico também tem constatado, né? Justamente essa heterogeneidade no comportamento do eleitorado brasileiro. Da mesma forma que existem pessoas que têm uma condição também, né? Porque a gente não pode esquecer, Luciane e telespectadores, que as pessoas também elas têm um campo a partir do qual elas analisam, né? E quais são os elementos que as pessoas têm, né? Digamos assim, qual é o campo de possibilidades de análises que elas têm. E isso, lamentavelmente, não está só ligado à questão dos anos de estudo.
Claro que a tendência é que quanto maior, né, o tempo de estudo das pessoas, as pessoas tendam a ter uma análise mais criteriosa com relação às eleições. Mas nem sempre isso acontece, né? Tanto que a gente vê pessoas, por exemplo, com um bom nível de instrução educacional, que também reafirmam, né, a política é tudo corrupto. Eu fico muito preocupada quando as pessoas dizem assim, né, o Brasil de hoje é um caos, né? A gente tem que olhar para o Brasil de 20, 30 anos atrás e ver que houve avanços, né? Talvez a gente tenha muitos problemas sociais, sim, né? Mas a gente não pode negar que houve, né, um avanço significativo em várias áreas do nosso país, né? E a gente não pode misturar tudo, né? Tudo é horrível, tudo é um caos, tudo é ruim, né? Não, não é assim. Da mesma forma que nós não estamos no País das Maravilhas, nós temos problemas endêmicos ainda a ser combatidos, né? Um dos nossos problemas estruturais, que é a questão, né, da concentração da riqueza, isso governo nenhum até hoje foi capaz, né, de fazer o efetivo combate à concentração da riqueza. O que a gente tem percebido é que segue, né, havendo um processo de concentração de riqueza. Mas, se a gente avalia, a gente não pode esquecer que nós tivemos, lamentavelmente, vergonhosamente no nosso país, o famoso fenômeno do voto a cabresto, né? E que se a gente for pensar hoje, existe uma garantia desse exercício democrático, né? Ninguém vai lá te acompanhar e ver em que candidato tu votou. Nós somos frutos de uma cultura assistencialista, patrimonialista, né? Nós tivemos no nosso país aquela figura do coronel, né, que era o que resolvia, o padrinho, né, no nosso sertão nordestino. E hoje, felizmente, essas figuras estão sendo desconstruídas, né? Claro que ainda persiste, de alguma maneira, no imaginário coletivo, a figura de alguém que vai lá resolver. Mas, gradativamente, essas coisas também estão se dissolvendo no nosso imaginário. E cada vez mais as pessoas, creio, estão, né, tendo consciência da importância do seu voto, né, da responsabilidade coletiva que a gente tem ao votar. Então, eu acho que a gente também tem que olhar com certo otimismo para esse fenômeno, né? A gente engatinha no fenômeno democrático, a gente engatinha no fenômeno da participação, mas é isso, né? É luta, é participação, é avanços na nossa educação, né? Se a gente for pensar, as mulheres começaram a votar em 1932 ou 34 no nosso país, né? Então, nós mulheres, por exemplo, votamos há muito pouco tempo na história brasileira, né? A questão do acesso universal ao ensino fundamental é recente no nosso país. São coisas que estão mudando e que a gente vai ver o resultado disso, né, num futuro aí não muito longo, né? Mas que estamos caminhando. Até porque essas questões não se resolvem no imediatismo, né? São processos que precisam ser muito bem trabalhados, né? São processos que precisam e devem ser trabalhados. Mas eu tendo, né, a crer, e de uma forma otimista quase, né, que aquele voto, né, que existia, lamentavelmente, que era por um rancho, por uma janta, por uns tijolos, sei lá, por que outras coisas, né, ele está tendendo a desaparecer, né? Está existindo, inclusive, um fenômeno. Esse ano eu observei algumas peças publicitárias justamente abordando, né, a responsabilidade coletiva do voto, o compromisso que eu tenho com quem eu elejo. Então, isso também são movimentos importantes, né, que a gente não deve desprezar, né? Existe um movimento considerável em relação à consciência do eleitorado. Professora Janete, a senhora acredita que a gente tem várias pesquisas que foram divulgadas nessas últimas semanas, né? Pesquisas oficiais. E a senhora acredita que o resultado dessas pesquisas, né, com tal candidato à frente, o outro com uma pequena diferença, né, uma pequena margem de diferença, isso pode influenciar o eleitor na hora de decidir o seu voto, porque eu não quero votar em um candidato que vai perder, eu quero votar num candidato que vai ganhar, ao menos para eu poder falar, eu votei em um candidato que ganhou, né? Mas eu não me mobilizei junto com outras pessoas para fazer a força,
para votar no candidato que efetivamente eu queria e com quem o meu ideal político concordava, né? A senhora acredita que isso pode ser um fator que influencia as pessoas? Lamentavelmente sim, né? Não deveria, né? Não deveria. Não deveria. Mas lamentavelmente existe uma parcela considerável de pessoas que realmente vota nessa perspectiva, né? Eu não vou jogar meu voto fora, né? Outros dizem, eu não vou perder o meu voto, né? Eu vou votar no candidato que está à frente nas pesquisas. Eu diria, não façam isso, né? Votem realmente de acordo com o conhecimento que você tem do candidato, né? E não pensando na ideia de que você, ao votar no candidato que não está como preferencial, digamos, na pesquisa, vai perder o seu voto. Não vai perder o voto. Isso influencia sim, Luciana, mas não influencia, eu diria, na totalidade, né? Influencia provavelmente alguns estratos, né? Do eleitorado, influencia talvez alguma pessoa que está mais indecisa, né? O que é muito ruim, né? Porque eu acho que a política ela deve ser uma preocupação constante na nossa vida. Ela não deve ser somente uma preocupação nesse período eleitoral, né? A gente deve ir acompanhando o movimento dos candidatos, as propostas, o que eles têm feito, né? O que o seu partido tem feito, né? Porque existe também a questão, o candidato ele não é um ente individual, que está vinculado a uma proposta partidária, né? Então essas coisas devem sim ser consideradas na hora de decidir o voto. Um fator que me chamou muito a atenção nessas eleições que vão acontecer agora e durante todo esse período de campanha eleitoral é o fator emocional, né? A gente sabe que o candidato à presidência da República, Eduardo Campos, faleceu, né? Outra candidata tomou a frente nessa campanha e a gente percebe muito que esse lado emocional, o apelo para esse lado emocional, para buscar esses eleitores que, no caso, se foram com esse candidato, né? Para que ele venha para esse partido, independente de ideologia, de concordar, de não concordar. E esse apelo emocional eu acho que é um pouco injusto com o eleitor quando colocado dessa forma, né? Não sei como é que tu visualiza isso e como socióloga. Na verdade, justamente, é um apelo, acho que tu foste feliz na escolha da palavra, né? Ele é um apelo injusto, porque realmente a morte do Eduardo, ela se situa no quadro, assim, da tragédia, né? Então, realmente desperta um apelo emocional muito grande, né? É lamentável, sem sombra de dúvida, né? Um jovem, se a gente for pensar em termos de carreira política, ele também era jovencíssimo, né? Nós não estamos querendo dizer que isso realmente não seja um evento doloroso, um evento trágico. Agora, se usar, né, dessa estratagema, né, para agregar votos, aí eu acho que é realmente uma estratégia bastante complicada, né? Bastante complicada e certamente, né, certamente angariou muitos votos para o partido. Isso, eu acho que qualquer cientista político também tenderia a concordar que esse apelo emocional em função da perda de um político, enfim, que também tinha uma carreira exemplar, né? A gente realmente perdeu um político importante no nosso país, né? A gente não pode desconsiderar esta questão. Mas este apelo, né, apelando para esta questão emocional, é realmente uma questão complexa e complicada e injusta mesmo, né? Não deveria ser feito isso, né? Isso não é, digamos, um uso adequado, né? Correto. E nem é justo, inclusive, com a memória, né, dessa pessoa, desse candidato tão jovem, excelente político, com certeza que teria uma carreira brilhante, né, no nosso país, porque era uma pessoa que tinha, né, uma trajetória importante na política, né, e considerável, como eu disse. Professora Janete, eu queria agradecer a sua participação aqui no nosso programa. Foi muito bom poder conversar contigo e explanar em torno, né, o nosso objetivo do Sala de Estar de hoje não era falar sobre partidos, não era criticar políticos, mostrar o lado bom, o lado ruim, e sim falar um pouco em torno desse processo de cidadania, né, no qual nós vamos passar, todos os brasileiros, agora no próximo dia 5 nas urnas, né, e era simplesmente fazer uma reflexão
em torno da maneira como nós votamos, o que nós podemos crescer e melhorar como eleitores brasileiros que precisamos da política, né? E temos que nos atentar para a política, porque a política faz parte da vida de todos nós. Eu queria muito agradecer a oportunidade, o espaço. Espero, de alguma forma, ter contribuído e votem consciente. Tá certo. Obrigada, professora Janete. O Sala de Estar de hoje vai ficando por aqui. Na próxima semana eu volto. Dia 5, vá às urnas e vote consciente. É um exercício que todos nós devemos fazer e você, com certeza, tem que ter plena consciência dos seus atos. A gente se vê na próxima semana. Eu te espero. Tchau, tchau.